Capítulo 26. O sol, sem nunca se cansar da comédia humana, erguia-se no leste da ilha. Céu azul terroso. Céu vermelho terroso. Céu amarelo terroso. Ritter estava no topo da meseta, sentada no mato alto, de campana. Nenhum veículo ainda. Nenhum movimento na balsa. Nuvens sob as últimas estrelas evanescentes. O mar foi de agitado a calmo, de preto a verde escuro a magenta brilhante. Era dia dos namorados. Tom teria se lembrado de lhe dar algo de presente. Ele nunca esquecia nada. Lembrava-se de trechos enormes de cada livro que leu na vida. Conseguia recitar 50 versos de poesia de cada vez. Havia ajudado tantas pessoas com seu conhecimento sobre joelhos, tornozelos e tudo mais. E aqueles imundos o mataram como se ele não fosse nada. Ela olhou para a água. Era maravilhoso pensar que a 15 quilômetros dali ficavam os bairros de classe média nos arredores de Melbourne. Polícia, advogados, médicos, igrejas, hospitais e tudo o que é preciso para que a civilização funcione. Do outro lado daquela faixinha de água e atravessando aqueles campos. Ajuda! Mas pensar nisso não ajudava em nada. A balsa estava do outro lado do canal, esperando. Esperando pelos homens com cachorros. Tentar fazer uma jangada ou atravessar nadando com as crianças era suicídio. Ritter viu um avião voar em direção à cidade. Quanto tempo demoraria até alguém perceber que eles não voltariam para casa? Quanto tempo até alguém perceber que haviam sumido? Os O'Neill não negariam a presença deles na ilha holandesa. Havia testemunhas que corroborariam a vinda deles para cá. Mas isso não seria um problema. Ritter conseguia até visualizar Matt, sorrindo e oferecendo toda a ajuda do mundo dali a alguns dias, quando já estivessem mortos e enterrados. Pois é, foi isso mesmo, a sua testemunha está certa, policial. Eles vieram de balsa. Tiraram umas fotos e voltaram para o continente. É só perguntar para o Ivan, foi ele que trouxe todo mundo. Acho que o senhor vai encontrar o carro deles preso em alguma vala por aí. E seria isso mesmo. A polícia encontraria o carro preso em alguma vala, e o que aconteceu com a família seria um daqueles mistérios não resolvidos que os programas de TV adoravam abordar. Moscas e vespas sobrevoavam a sua cabeça. Seu estômago roncava. A barriga doía. Já fazia um dia e meio que ninguém comia. Pelo menos tinham água. Ela voltou à praia para ver como todo mundo estava. Olivia e Owen estavam dormindo juntos debaixo do moletom enorme do garoto, agora usado como cobertor. Petra estava deitada de lado com um braço protetor por cima de Owen. Heather sorriu. Obrigada, Petra. Deu um tapinha no ombro dela. Está tudo bem, sou eu, sussurrou. Petra semexa estremece. Está tudo bem? Por enquanto, sim. Vou voltar lá para a meseta e ver o que está acontecendo. Tá bom, disse Petra, relutando em se mexer e acordar as crianças. Eu cuido deles. Ritter fez que sim e foi até um eucalipto velho e retorcido que tinha sido queimado até virar carvão. Um pássaro com penas azuis e um longo bico estava empoleirado num dos galhos mais altos, encarando-a. O pássaro guinchou. Para você também. Ela se sentou ao pé da árvore. Os cachorros viriam hoje. A ilha holandesa não era grande. Não havia florestas, montanhas nem lugares onde se esconder. Os cães os encontrariam. Caso se entregasse, ela sabia exatamente o que aconteceria. Era provável que só Olivia sobrevivesse. E não seria uma sobrevivência que valia a pena. Era melhor se arriscar com os tubarões. O que você faria? Perguntou ela para o pássaro. Ele estava olhando para o sul. Ela seguiu o olhar do pássaro e viu movimento na região da balsa. Observou por um instante e percebeu veículos na praia distante. Ouviu o som de motos e do inconfundível motor da Hilux. Recostou-se na árvore e esperou. Depois de um tempo, ouviu o motor diesel da balsa ligar e observou a embarcação produzir uma onda. Havia uma picape com uma espécie de gaiola na carroceria. Os cachorros estavam vindo. Ela correu de volta para a praia. As crianças já haviam acordado. Petra apontava para a água. A balsa está vindo, disse. Ritter fez que sim. Hoje eles vão caçar a gente com cães. Temos que nos mover. Ficar sempre um passo à frente deles. Para onde a gente vai? O mais longe possível daqui. O nosso cheiro está por toda essa praia aqui. Ficaram observando a balsa atravessar a água. Já era possível ouvir alguns cachorros animados latindo. Estava com raiva de si mesma. A trilha vinda da prisão os traria direto para lá. Ela devia ter pensado nisso noite passada, tentado fazer um desvio para enganar ou, é melhor a gente ir, disse Petra. E foram. Olivia, Owen e Petra se levantaram e se arrumaram. Olivia bateu a areia dos tênis. Owen apertou o cinto da bermuda. A sul, ficava a balsa. A leste, a charneca. A oeste, água. Precisavam ir para o norte. Para o norte acompanhando a praia. Através das rochas marítimas. Através do manguezal, dos mosquitos, das moscas e dos caranguejos. É algafídia. O dia tinha acabado de começar, mas já estava super quente. A maré havia baixado, e o mar agora exibia aquelas rochas amigáveis de ontem. Seriam vistos com facilidade se tentassem esse truque de novo. Hoje, as rochas não o salvariam. Ritter conseguia ouvir uma moto e um quadriciclo. 2 carros, no mínimo.
Muita gente. 3 ou 4 cachorros. Não sabia se iriam fazer aquela linha de novo, mas hoje eles não estavam para brincadeira. Como estamos de água? Perguntou ela para Petra enquanto davam a volta num amontoado de árvores que bloqueava a praia. Petra olhou dentro da bolsa. 1,5 garrafas. Só isso? Só. Ritter fez que sim. Vamos guardar para as crianças, disse Petra. Vamos, concordou Heather. Praia acima. Através das moscas. Ao sol vermelho do hemisfério sul. Queimadura sobre Queimadura. Praia acima. Correndo. Se movendo. Vadeando. Nadando. Descansando. Se movendo de novo. Rumo ao norte pela orla curva. Nenhum geógrafo ou usuário do Google Earth conhecia aquele pedaço da praia tão bem quanto eles. As rochas, os pequenos arbustos, as poças deixadas pela maré, os estuários secos dos rios. O litoral que formava baías, os campos de charneca destacando-se, os mangues afundados, cada valeta, cada rocha, cada... Olha lá. O que é aquilo na areia? Disse Owen. O que você está vendo? Perguntou Heather. Alguma coisa. O que é aquilo? Disse ele e correu até uma parte da praia que ela não conseguia ver. O garoto pegou o objeto e o mostrou. O que acha? Pode ser útil, né? Ele entregou para ela. Era uma faca. Faca grande. Não. Era um facão, com cabo de madeira rachado e uma lâmina enferrujada com mais de 20 centímetros. Vai. Muito bem, Owen. Vai ser de grande ajuda. Ela sopesou o facão na mão esquerda e depois na direita. Era uma velharia toda enferrujada que parecia ter passado um século caída na praia. Pelo menos não vou morrer sem lutar, pensou Ritter. Vamos fazer uma pausa para beber água, disse ela. Entregou a penúltima garrafa para Owen e Olivia. É para economizar, só um gole cada. Depois, ofereceu para Petra, que fez que não com a cabeça. A balsa havia chegado. Dava para ouvir os cachorros e as motos, mas era difícil saber exatamente onde estavam. Olivia escalou uma árvore para dar uma olhada. Eles têm motos, um cavalo e carros. É todo mundo. Em 2 grupos. Parecem saber que a gente estava na praia. Estão vindo de lá, apontou a garota. Do norte. Perguntou Heather, alarmada. Isso. E do cais da balsa. Do sul também? Se lá é sul, então sim. A que distância eles estão? Perguntou Heather. Não sei. Não muito longe. Os cachorros deviam ter seguido o cheiro dela desde a prisão. E fazia sentido, porque eles não passaram a noite muito longe do cais e do lugar onde Hans foi capturado. Os O'Neill chegariam à conclusão de que, sendo realistas, eles não tinham como ter ido muito longe naquela temperatura. Agora já devem ter percebido que ontem não nos pegaram por pouco, disse Petra. Vão nos pegar hoje. Eles não vão desistir. Vão revirar cada canto dessa praia até nos encontrar, falou Ritter. Petra meneou a cabeça e sorriu. Não necessariamente. Não tem rochas para a gente se esconder hoje, e não dá para. Está vendo aquela valeta no chão ali na frente? É um rio seco. Deve ter secado há muito tempo. Ritter olhou para onde Petra estava apontando. Na ilha de Guzi, chamavam aquilo de trilha oca, um pedacinho de terra, uma velha trilha ou um rio que era mais baixo que o restante do terreno. O que é que tem? Vai bem para dentro da charneca. Talvez até 1 quilômetro, se tivermos sorte, disse Petra. Isso não vai enganar os cachorros, apontou Ritter. Vão nos farejar num piscar de olhos. Petra fez que sim. É com isso que estou contando, começou a explicar. Me escuta. É isso que precisamos fazer. Vou correr pela valeta e continuar até chegar ao fim. E vou fazer bastante barulho para chamar a atenção deles. Os cachorros vão ouvir, e os 2 grupos vão convergir atrás de mim. Vou seguir o máximo possível para o leste até me pegarem. E você vai para o norte seguindo a praia. No mínimo, vou conseguir um pouco mais de tempo para vocês. Talvez até algumas horas. Você está maluca? Eles vão te matar. Esquece isso. Vem, vamos. Disse Ritter. Petra fez que não com a cabeça. Não, eu não vou com vocês. Vocês vão para o norte, seguindo a praia. Eu vou por aqui. Você vai cuidar das crianças, e eu vou dar o meu melhor para levá-los para bem longe. Por quê? Porque, Ritter, é o único jeito. É matemática simples. Nós 4 ou um de nós. Ritter abriu e fechou a boca. Dava para ver nos olhos castanho escuros de Petra. A firmeza. A determinação. Tem certeza? Tenho. Ritter fez que sim com um aceno de cabeça, e as duas se abraçaram. Devíamos trocar de camiseta, sugeriu Petra. Se os cachorros estão rastreando você, talvez ajude. Ritter colocou a camiseta cinza da Universidade de Leiden de Petra, e Petra colocou a preta básica de loja de departamentos de Ritter. Obrigada, disse Ritter. Boa sorte, desejou Petra. E as duas sabiam que nunca mais se viriam com vida. Capítulo 27. Petra correu rápido pela valeta. Certamente mais rápido do que quando estava ao lado dos estadunidenses. Sempre foi rápida. Até na Holanda, onde todos andavam de bicicleta, todos eram magros e todos corriam.
Ela era velocista e das boas, embora não boa o suficiente para fazer disso uma carreira. Ela terminou o ensino médio sem nenhuma ambição real quanto ao atletismo e à vida acadêmica. Era 1977, e ela estava na idade perfeita. Mudou-se para Londres. Cadastrou-se para receber um auxílio do governo. Encontrou a ocupação de um prédio em Hackney. OVU Damned. OVU Clash. OVU Pistols. John Lydon falava diretamente com ela. Petra queria saber mais sobre o sonhar inglês. Ela seguiu o Pistols por toda a Inglaterra e Europa. Conheceu um garoto holandês num show do Pistols no Clube Zebra em Christineon, na Suécia. É a pior música que já ouvi, disse ele com sotaque do interior. Essa é a coisa mais idiota que já ouvi, respondeu ela. E, então, começaram um relacionamento para a vida inteira. Hans a incentivou a fazer faculdade. Na época, ela não tinha muito interesse em estudar, mas agora lia de tudo. Hans era ciclista competitivo e, a princípio, ela comparecia aos eventos apenas para vê-lo. Com o tempo, porém, começou a pedalar também. Ela era melhor que ele. Ganhou troféus. Era rápida. E, mais importante que ser rápida, era determinada. Lou the Rider, de Tim Crabb. Leu, e, por um tempo, esse livro se tornou sua Bíblia. Ela era uma das verdadeiras alpinistas de Crabbé. Os verdadeiros alpinistas não escalam montanhas simplesmente porque elas existem. A questão é que os verdadeiros alpinistas tinham tanta força de vontade que não se dobravam diante de uma mera montanha. Tudo girava em torno da força de vontade. A ravina tinha apenas 1 metro de largura e 1 de profundidade. Ela correu. Sob seus pés havia pedras, terra e argila vermelha. Com certeza absoluta, ali corria um rio. Um fenômeno que acontecia no inverno, e nem todo ano. Ela conseguia ouvir a voz de Hans na sua cabeça, ver o rosto dele. Eles vão pegar você. Vão encurralar você. Acelere. Mantenha a cabeça abaixada e, aí, quando chegarem atrás de você, vai dar para sair da valeta e voltar para a praia. Não vou chegar nem perto daquela praia. Vou seguir esse caminho até onde conseguir. Vou fazer barulho e continuar em frente. Sozinha em terreno aberto. Vão pegar você. Vão mesmo. Em algum momento, disse Petra com um sorriso. Por que você está fazendo isso? Por causa das crianças, Hans. Você e as crianças. Você não vai me perdoar por isso, não é? Claro que vou, Hans, meu amor. Foi uma decisão nossa. Petra, tem algum outro jeito? Os cachorros. Vou dar um jeito de levar um tiro antes de os cachorros me pegarem. Hans não disse nada e, então, sorriu também. O sol estava quase a pino, e a camiseta já havia se encharcado de suor. Hans tinha razão quanto ao preto. A camiseta preta de Ritter absorvia o calor. A cinza de Petra era alguns graus mais fresca. Uma camisa de manga comprida de algodão teria sido a melhor pedida. Ela continuou correndo quando a valeta ficou mais estreita. Um mosquito havia pousado no seu braço esquerdo. Apenas as fêmeas picam, porque precisam do sangue para fazer ovos. Não havia, percebeu Petra, nenhuma sororidade entre elas. Petra não ligou. Viva, mosquitinha, faça os seus ovos, disse, e o inseto voou para longe, satisfeito. Tinha percorrido cerca de 400 metros. Era hora de fazer barulho. Petra parou, respirou fundo e olhou para trás. As duas equipes estavam convergindo na praia onde eles haviam se abrigado. Aonde vocês estão indo, seus filhos da puta? Gritou ela com a sua melhor voz de Johnny Rotten e mergulhou de volta na valeta. Vai dar certo, disse o coitado do Hans, morto, na cabeça dela. Acho que vai, respondeu Petra. Dava para ouvir os cachorros. Eram 4. 4 vozes de cachorro. 20 vozes humanas. E havia crianças junto. Que tipo de gente doente levava crianças para uma coisa dessas? Ela correu, e a valeta foi se estreitando cada vez mais. Surpreendentemente, percebeu que estava mais triste que com medo. Que desperdício. Tudo o que ela sabia. Todo aquele conhecimento sobre humanos e seus costumes. Todas as viagens que fez. Todos os idiomas. Ela falava inglês, francês, holandês e alemão. Todas as experiências. O trabalho na universidade. Aquele ano que passou em Mali. Aquele ano terrível em que estudou os efeitos da tragédia em enfermeiras da ala oncológica infantil de Amsterdã. Elas, sim, eram as heroínas de verdade, as enfermeiras que trabalhavam lá. Ela escreveu um livro sobre o assunto. Foi traduzido para o alemão e para o dinamarquês. Os cachorros. Chegando rápido. Mais rápido que ela. Ela não era tão velha assim. Nemhines. Eles quase nunca brigavam. Nem mesmo quando o assunto era filhos. A gente compra uma casa, anda de bicicleta e viaja, dizia Hans. Vamos ver o mundo. Não precisamos de crianças nos prendendo. Já tem criança demais nesse mundo. A valeta estava chegando ao fim agora. Ela pensou que talvez fosse acabar num laguinho ou numa poça de água da qual poderia beber, mas não havia nada. Ela parou e olhou para trás. Cachorros e homens vinham em sua direção. Que bom! Pegou uma pedra plana e saiu da valeta. Eles estão ali. Gritou alguém. Estou aqui. Agora veja o que uma holandesa aposentada de mais de 60 anos é capaz de fazer.
Ela correu para o leste, sem olhar para trás. Continua correndo. Ficou surpresa por nenhuma moto emparelhar com ela, mas talvez todas aquelas fissuras no chão estivessem impedindo o progresso. Para ela, não era um problema. Pulou as pequenas trincheiras e valas e correu para cima dos suaves morros. Tinham soltado os cachorros. Ela não olhou para trás. Os cachorros não estavam latindo. Agora a coisa havia ficado séria. O motor das motos tinha parado de roncar. Ela era rápida demais para as moscas. Tudo o que conseguia ouvir eram os seus próprios batimentos cardíacos. O retumbar de 16 patas caninas atrás dela. Estavam chegando mais perto. Mais perto. Patas na terra. Resparacos passadas. Rosnados. Um dos cachorros saltou e mordeu sua perna esquerda. Ela caiu, rolou com força, levantou-se e deu uma pedrada no focinho do cachorro. Ele caiu de barriga no chão. Então ela bateu de novo no olho do cão. Na terceira vez, matou-o. Os outros cachorros a haviam alcançado agora. Eram santombertos, animais de aparência simples. Ela avançou sobre eles com a pedra, e os cães recuaram. Farejaram ao redor do camarada tombado e então olharam para Petra, estarrecidos. Aquilo não fazia parte do jogo. Fazia? Ela se levantou e voltou a correr. Os cachorros não a perseguiram mais. Começou a pensar na ínfima chance de fugir. Então o mundo explodiu entre os seus ombros e ouviu-se o som de um único tiro de carabina. Capítulo 28. Ritter, Olivia e Owen continuaram acompanhando a praia até terem certeza de que os cachorros estavam indo para o leste. Então, ainda incertos, subiram até a charneca e correram com mais facilidade e rapidez paralelos à costa. Mantiveram-se perto do mar. Mantiveram-se abaixados. Ouviram um tiro de carabina. Ritter sentiu um calafrio e continuaram correndo. Avançaram bem até chegarem a um cemitério de carros e vans velhos e enferrujados. Ritter e as crianças já haviam coberto metade do terreno antes de verem uma placa pintada à mão que dizia perigo, explosivos e munição não detonada e outras paradas assustadoras. Não entre. Para, disse Ritter. Como assim explosivos? Perguntou Owen. Ritter correu os olhos ao redor. Percebeu que os carros estavam cheios de buracos de bala e, entre eles, havia crateras onde explosivos foram ativados. Os O'Neill deviam usar o lugar como campo de tiro ao alvo. Algumas crateras eram enormes, e certos carros haviam sido destruídos. Talvez ainda houvesse granadas, armadilhas caseiras ou coisas do tipo. Já haviam cruzado mais da metade do campo de tiro. Era melhor continuar em frente ou recuar. Crianças, quero que vocês fiquem atrás de mim e sigam os meus passos. Mas fiquem bem para trás. A gente entrou em algum tipo de campo onde testam armas. Não toquem em nada nem peguem nada do chão. Entenderam? Ela se virou para olhar para Olivia. Coloca o Owen atrás de você e fica atrás de mim. Se eu pisar em alguma coisa ou algo acontecer comigo, você sabe o que fazer. O quê? Continuar e cuidar do seu irmão. E se você estiver ferida, me deixa para trás. Cuida do Owen, tá bom? Olivia fez que sim. Não se mexam até eu mandar. Ritter andou lentamente entre os carros destruídos. Foi colocando com todo cuidado um pé atrás do outro. Na terra, ela viu balas, fragmentos de coquetéis Molotov e o que parecia o anel de uma granada M67. Depois de uns 6 metros, virou-se para Olivia e fez que sim. Olivia começou a seguir os passos de Ritter e Owen foi atrás da irmã. No chão havia alvos de papel crivados de chumbo grosso. Cacos de vidro por todo lado. O progresso era lento. Cachorros ao longe. Pisei em alguma coisa, disse Owen. Como assim alguma coisa? Algo de metal. Ai, meu Deus. Owen, quero que você... Estou levantando o pé. Não, espera. Está tudo bem. Era uma lata de refrigerante amassada. Ritter voltou a respirar. Toma cuidado. Eu sei que eles estão chegando, mas a gente tem que ir devagar. Devagar. Porque talvez. E ali estava. Não era uma munição não detonada, mas uma armadilha de aço para animais. As presas irregulares estavam enferrujadas, mas mesmo assim eram assustadoras. Deduziu que estivesse ali para pegar dingos, raposas e outros bichos. Se não tivesse visto a placa, ela ou alguma das crianças poderia ter corrido direto para aquilo. Ritter pegou um graveto e o enfiou no chão ao lado da armadilha para marcar o local. Owen, Olivia. Estão vendo aquilo ali à esquerda? É uma armadilha para urso ou alguma coisa do tipo. Fiquem longe. Continuem seguindo os meus passos. As crianças seguiram Ritter. Ela se certificou de que passassem bem longe da armadilha. E por fim atravessaram o campo de tiro improvisado. Isso atrasou bastante o avanço deles. 50 metros em 20 minutos. Agora precisariam de sebo nas canelas. Por aqui, disse ela, e eles foram, seguindo paralelamente à praia. O esquema era o mesmo de antes, sede. Sol. Cachorros. Tinham percorrido quase 500 metros quando Ritter percebeu que tinha cometido um erro de cálculo mais uma vez. O litoral, à esquerda, havia ficado para baixo e, à direita, uma ravina se abria e se aprofundava. Nos últimos 10 minutos, correram por uma península que acabava abruptamente num penhasco.
Heather, à frente, quase caiu direto no precipício antes de perceber o erro. Ela avaliou a situação e xingou. Podiam tentar descer o penhasco, que era íngreme e perigoso, ou poderiam voltar para o campo de tiro, com todos aqueles explosivos e armadilhas. O penhasco era o ponto mais alto de um triângulo. Havia uma queda vertical para areia de um lado e rochas do outro. Será que a gente consegue descer? Perguntou Heather para Olivia e Owen. Owen fez que não com a cabeça. Oh lolly. É calcário, não é? E o que isso quer dizer? Pergun to Heather. Vai se desfazer na nossa mão e a gente vai cair. Vocês acham que a queda é muito alta? Pergun to Heather. 3 andares, respondeu Olivia. Não. 2,5, disse Owen. 6 metros, acho. Uma queda de 6 metros na areia, disse Heather. Será que a gente consegue? Ou pulamos, ou voltamos por onde viemos. A gente vai quebrar as pernas, disse Owen. É areia. Do alto daquele trepa-trepa na praia de Alki até a areia são uns 3 metros, não são? Comment to Olivia. Não é tão alto assim. E, mesmo que fosse, isso aqui tem o dobro dessa altura. E talvez tenha rochas lá embaixo que a gente não esteja vendo, disse Owen. Heather se deitou de bruços no chão e olhou pela borda para a parede do penhasco. Owen tinha razão, era praticamente vertical e a rocha parecia arenosa, traiçoeira. Ela examinou a areia na praia lá embaixo. Não parecia haver rochas. Chill, disse Heather. Das profundezas do céu silencioso havia algo vindo. Algo que fez soar aquele alarme do mecanismo de luta ou fuga do seu cérebro primitivo. Uma vibração, como o tremer da corda de um arco ou o zumbido de uma flecha. Ela ficou de pé e prestou atenção. O que? Começou a dizer Olivia, mas parou quando Heather ergueu um dedo. Isso. Acima do latido dos cachorros. Acima do oceano. O caçador estava sempre encontrando novas formas de caçar. A presa precisaba se adaptar rápido para sobreviver. O que era aquilo? O que? Abaixa, gente. Se escondam. É um drone. Eles rolaram na triodia bem quando o drone chegou voando paralelamente à praia, com suas hélices de helicóptero zumbindo e as lentes olho de peixe escaneando os arredores em 360 graus. Estava procurando-os. Como um falcão que não conhece nada além de tédio, hostilidade e implacabilidade. O drone voou sem pressa por toda a costa e fez uma volta para retornar à charneca. Ele pairava, zumbia e escarnecia. Heather prendeu a respiração. O drone descreveu um 8 no céu em cima de onde eles estavam. Será que tinham sido vistos? Talvez sim. Talvez não. A máquina ficou parada no céu e então se inclinou em direção ao sol e seguiu para o leste. Virá mais gente? Pergun to Olivia. Não sei. Santo Humbertus, um drone e uma família inteira atrás deles numa pequena ilha. Com pesar, Heather se deu conta de que o sacrifício de Petra lhes garantiria apenas algumas horas. Não dá para voltar. A gente tem que descer, disse Heather. Tem 2 jeitos. 1. Eu abaixo vocês o máximo possível e depois solto pelo resto da queda até a areia. 2. Eu pulo primeiro e tento pegar vocês quando pularem. Se você abaixar a gente, só vai soltar quando a gente falar que pode, certo? Pergun to Olivia. Vou segurar até vocês mandarem soltar. Então eu voto no primeiro jeito, disse Olivia. Owen? Pergun to Heather. Pode ser, eu acho. Tá bom. Lembrem-se de cair que nem um paraquedista. Dobrem os joelhos e rolem para o lado. Olivia, você primeiro? Olivia foi até a beirada do penhasco, virou-se, deitou-se no chão e, com cuidado, deixou as pernas penderem do outro lado. Heather a segurou pelos braços e, aos poucos, foi abaixando a menina. Os braços de Heather e o comprimento do corpo de Olivia cobriram cerca de 2 metros da altura, mas ainda parecia uma queda grande, enorme na verdade, para uma criança. Sua mente titubeou por 1 ou 2 segundos. Como tinham acabado nessa situação? Num cenário em que forçar uma garotinha penhasco abaixo era a escolha menos pior. Olivia era magrinha, mas os braços de Heather já estavam queimando. Está pronta para cair? Estou. Heather abriu as mãos e Olivia escorregou e caiu na areia com um puff desconcertante. Ela dobrou as pernas, mas meio que se esparramou em vez de rolar. A menina ficou lá deitada e não falou nada. Olivia? Olivia. Ai, meu Deus. Você está bem? Pergun to Owen. Olivia se levantou e acenou. É de boa. Vem. Não. Espera. Voltem. Tem alguém vindo. Se escondam. Voltem. Capítulo 29. Heather não sabia o que fazer. Ficou paralisada na borda do penhasco até Owen agarrá-la pela mão. Ela mandou se esconder. Eles se jogaram no mato alto. O drone apareceu de novo no céu ao sul. O som dos cachorros se aproximava. Ela ouviu o que parecia um grito abafado. Ai, meu Deus! O drone seguiu em direção ao mar e foi para o sul. O que estava acontecendo? Ela engatinhou até a borda do penhasco de novo. Nenhum sinal de Olivia nem de ninguém. A gente tem que descer, Owen. Vou abaixar você e pular logo depois. Owen meneou a cabeça. Não, Heather. Você não sabe o que está fazendo. Você não tem nenhum plano. Nunca teve. Só fica correndo por aí. Vou voltar.
Talvez naquele lugar das munições eu encontre uma granada ou alguma coisa assim para lutar contra essa gente. Você não pode fazer isso, Owen. Então fica aí assistindo. Já cansei dessas suas ideias idiotas. Estou fora. Vou arranjar uma arma, pegar a Olivia e a gente vai dar o fora daqui sozinhos. Não, por favor. Não, disse ela e tentou agarrá-lo pelo braço. Ele puxou a mão para longe dela e começou a seguir para o sul pelo caminho que tinham percorrido. Você é fraca e não tem plano nenhum. Você não. Você. Eu estou melhor sozinho. Você é um lixo. Vou achar uma granada ou uma dinamite e vou pegar essa gente em vez de eles nos pegarem. Ela ficou observando-o se afastar e murmurar consigo mesmo. Seria mais fácil se fossem só ela e Olivia, é claro. Mais fácil para se esconder, mais fácil para correr. Owen sempre foi o mais difícil dos dois. Havia algo velado entre ele e o pai, alguma raiva mal resolvida. Ela costumava ser o alvo da ira de Owen, e com frequência era atingida no fogo cruzado entre ele e Tom. Ritter até tentou melhorar a situação, mas claramente apenas a piorou. E parte da culpa era sua, sim. Havia subestimado o quanto as crianças não gostariam dela. Achaba que conseguiria conquistá-las. Mas não era tão simples assim. Não com a idade que elas tinham. Caroline tinha avisado. Caroline tinha uma irmã mais velha e primos. Eles vão odiar você, disse Caroline. A mãe deles tinha morrido não havia tanto tempo assim. Ela devia ter dito não a Tom. Mas a casa nova e grande, o carro, a segurança que Tom passava. E, na verdade, ela fez o melhor que pôde por todos eles. Tentou o seu máximo. Sem aquelas crianças, tinha uma chance muito maior de sobreviver. Talvez pudesse nadar até o continente sozinha ou negociar uma forma de dar o fora dali. A distância aumentava entre ela e o menino. Fechou os olhos. Quando anoitecesse, ele já estaria morto. Ah, sim, se estivesse sozinha, suas chances aumentariam exponencialmente. Ficou imaginando por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 segundos. Suspirou, abriu os olhos e saiu correndo atrás dele. Ela derrapou até parar na frente dele e disse: Eu errei, Owen. Errei naquela coisa de destilar a água do mar. Eu devia ter dado ouvidos a você. A gente precisa de você. Eu e a Olivia. Fica com a gente, por favor. Ele chorava. Estava apavorado com a possibilidade de ela deixá-lo ir. Owen secou as bochechas. Fungo. Você fica com a gente, Owen? Ajuda a gente? Tá bom. Acho que não posso abandonar a minha irmã. Obrigada, disse Ritter e o envolveu num abraço, então os dois voltaram para a borda do penhasco. Com o ombro esquerdo doendo, Ritter o abaixou lentamente. Owen era mais pesado que a irmã. Começou a escorrer sangue do ombro ferido pela espingarda. Ela tentou soltá-lo, mas Owen não queria ser largado. Vou quebrar as pernas, sussurrou ele. Dobra os joelhos, encolhe o corpo e sai rolando quando chegar no chão. Vai dar tudo certo, grunhiu Ritter quando seus braços começaram a doer. Como é que você sabe que vai dar tudo certo? O meu pai recebeu um distintivo de salto na paratropa. E eu lá sei o que é isso. Disse Owen, antes de soltar as mãos de Ritter e cair na areia. Ele não dobrou as pernas nem rolou. Sofreu um impacto nos pés e caiu com tudo para trás. Você está bem? Perguntou Heather. Estou. Ritter jogou o facão e o canivete lá para baixo, virou-se e começou a se abaixar pelo penhasco. Estava prestes a dobrar os joelhos e se soltar quando seu ombro cedeu, suas mãos escorregaram e ela simplesmente caiu. Uma queda de 1 segundo. Um longo segundo. Ela ficou chocada com a força da areia e torceu o tornozelo ao rolar. Quando se levantou, viu a silhueta de um homem um pouco mais à frente na praia, atrás das árvores do mangue. Abaixa, sussurrou para Owen enquanto pegava o canivete e o facão. O que ele está fazendo? Perguntou Owen. Ritter meneou a cabeça. Não sei. Kate a Olivia? Heather olhou para Owen. Ele deve ter visto ela. Deve ter pegado a Olivia. Disse Owen. Vamos dar uma olhada. Vamos ter que chegar perto. Ele vai estar ligado. Não faz barulho. O que você vai fazer? Ela colocou um dedo sobre os lábios. Os dois se esconderam no mato e se aproximaram do homem engatinhando até onde ousavam ir. Ele estava falando no walkie-talkie, com a respiração pesada e rindo. Era Jacko. O homem que tentou estuprá-la. Bem no meu colinho, parceiro. Se eu não ganhar essa merda desse prêmio, ninguém mais devia ganhar nada. A menina disse que eles se separaram, mas não sei não. Acho que devem estar por perto. Manda a Kate no quadriciclo e depois traz os cachorros. Isso, parceiro, até já, câmbio e desligo. Jacko estava sentado num velho barril de óleo. Tinha uma carabina pendurada nas costas e lá, estatelada na frente dele, um respingo de cabelos dourados. Olivia. Ele encontrou a Olivia. Sussurrou Ritter, perguntando-se se ela estava viva ou morta. A gente tem que salvar ela, disse Owen. Ritter fez que sim. Fica aqui. A brisa vinha da água. Ritter ficaria contra o vento em relação a ele, e Jacko parecia bem tranquilo. Bastante orgulhoso de si mesmo. Isso ajudaria. Acontece que ele era grande, forte e perigoso.
Atrás do manguezal onde estavam escondidos havia uma faixa de mato com quase 15 metros de largura. Na fronteira dessa faixa de mato havia um eucalipto que ela podia usar para se esconder. Eram cerca de 20 metros de praia da árvore até o barril onde Jaco estava sentado. Você devia tirar esses tênis. Eles estão rangendo um pouco, disse Owen. Ela os tirou e foi rastejando pelo mato com o facão, sempre de olho em Jaco e no drone, com os ouvidos apurados para os cães. Uma cacatua preta de rabo vermelho pousou na frente dela e começou a arranhar o solo arenoso com as garras. Quando a viu, o pássaro guinchou alto e voou para o mar. Jaco olhou para a cacatua, totalmente desinteresado. Ritter continuou em frente. Jaco estava fumando um cigarro. Usava um jeans todo esfarrapado e uma regata da cerveja Binta. Havia amarrado um pedaço de corda na carabina e a pendurado nas costas. Parecia uma arma antiga, algo da Segunda Guerra Mundial ou até mais velha. O vento soprava contra Ritter, levando a fumaça do cigarro e o CC dele, mas sem levar cheiro nenhum dela para Jaco. Jaco estava olhando para a água. De bruços, ela rastejou na direção dele. O chão estava cheio de tatuíras. Moscas pousavam no seu cabelo, nos seus braços e na sua nuca. Tinha que avançar muito devagar, senão faria barulho na água. Olhou para Owen lá atrás para garantir que ele estava bem escondido. Não conseguiu vê-lo. Que bom! Com o facão na mão esquerda e se impulsionando com a direita, ela foi se aproximando. Chegou a 3 metros do eucalipto. Tarde demais, descobriu que havia um corvo pousado ali. Um corvo que poderia soar um alarme. Mas o animal mal olhou para ela com aquele olho de um amarelo peculiar. Ela respirou fundo, rastejou até o tronco e parou por um instante para se recompor. Depois, ultrapassou a árvore até a fronteira da charneca. Estava na praia agora. Perto. Ela se levantou, trocou o facão da mão esquerda para a direita e lentamente foi em direção a ele. Jaco se levantou e atirou num tubarão na água, mas claramente errou. Ele recarregou a carabina e, depois de um tempo, pendurou a arma nas costas, sentou-se no barril de óleo e acendeu um cigarro. Ela estava tomando cuidado, mas, sem querer, tropeçou na ponta de uma garrafa quebrada. Engoliu o grito, sentou-se, tirou o caco do calcanhar e voltou a avançar. Lembrou-se mais uma vez de que era dia dos namorados. Há exatos 12 meses, Tom apareceu para a primeira sessão de massoterapia na clínica de West Seattle. Estava nevando. Quando ele se deitou na maca, ainda tinha flocos de neve no cabelo. Quanta diferença um ano fazia! Naquela época, ela não tinha filhos, podia ficar desempregada a qualquer momento e morava num apartamento úmido perto da praia de Alki. Agora, era casada, responsável por 2 crianças e estava prestes a matar um homem que mal conhecia numa praia diferente do outro lado do mundo. Ela deu mais 3 passos com cuidado. Capítulo 30. Sua sombra se agigantou na frente de Jaco. Ele viu, encolheu-se e se virou. Eu estava certo, porra, disse. O facão estava bem no alto. Ela o brandiu com força na direção do pescoço dele, mas algum instinto animalesco fez com que ele se esquivasse para a direita quando a lâmina pesada acertaria o seu ombro. O facão cortou o nada. Perdendo o equilíbrio, ela escorregou e quase caiu. Recobrou a postura. Ela e Jaco estavam a menos de 1 metro um do outro agora. Ele tinha bebido, mas não parecia bêbado. Dava para sentir o cheiro da sua raiva. Ele, sem sombra de dúvida, conseguia sentir o cheiro do pavor dela. Ele tentou pegar a arma nas costas, mas Ritter estava perto demais, então Jaco mudou de ideia e lhe deu um soco. Um soco rápido e seco que acertou a bochecha dela e doeu pra caramba. Ela cambaleou para trás e ralou o tornozelo num pedaço de pedra. Jaco avançou de novo com um gancho de direita, mas errou, e agora quem perdeu o equilíbrio foi ele. Contudo, ele lutava com os irmãos e os primos desde que aprendeu a andar e se recuperou num instante. Deu um chute no joelho esquerdo de Ritter. Ela estava de olho nas mãos dele, então não esperava o chute. Foi pega desprevenida, e logo uma onda de dor tomou todo o lado esquerdo do seu corpo. Os pés dele pareciam feitos de aço. O pé esquerdo dela cedeu. Ritter caiu e sabia que não conseguiria se levantar a tempo de impedir o próximo chute. Ele não chutou. Em vez disso, deu 3 passos para trás e, com cuidado, pegou a carabina das costas e apontou para ela. Agora, fica aí paradinha, meu amor. Solta o facão. Ela meneou a cabeça e tentou se levantar. A dor no joelho era tenebrosa. Tinha que salvar Olivia. Precisava continuar, era o único. Mandei ficar parada. Não mexe um músculo, porra. Isso aqui é uma Linfield número 4. O meu avô matou 3 homens com ela em Tobruk. Dessa distância, vai explodir a sua cabeça. Entendo? Ela fez que sim. Solta a faca. Ela soltou o facão. Dá 3 passos para trás. Acho que não consigo levantar. Vai de bunda então. Para trás, longe da faca. Ela seguiu a ordem. Agora, fica aí sentadinha no chão e não faz nada. Olivia grunhiu atrás dele e tentou se mexer. Ela havia levado uma pancada forte e saía sangue da sua boca. Jaco pisou nas costas da garota e a empurrou na areia. Ele tirou do bolso um pequeno walkie-talkie amarelo. Ivan, está aí? Estática. Esses aparelhos são uma merda, disse Jaco para Ritter. Não tem alcance nenhum. São brinquedos, sério. Ele apertou de novo.
Ivan. Está aí? Estática. Ele chacoalhou o walkie-talkie. Ei, Ivan, está aí, caramba! Estamos aqui. A gente estava conferindo o corpo da alemã, disse Ivan em meio a um turbilhão de chiado. Você não vai acreditar no que eu fiz agora, contou Jaco. O quê? Acabei de pegar a estadunidense também, acredita? Mentira. Disse Ivan. Peguei. Ela veio correndo na minha direção com uma facona e eu derrubei ela de bunda no chão, disse Jaco, umedecendo os lábios e olhando para ela todo triunfante. É sério, parceiro. Ela tentou me pegar, mas fui eu que peguei ela. Mandou bem, parceiro. E pegou as duas crianças também? Pergunto Ivan. Ela e a menina. Pergunta cadê o garoto, disse Ivan. Cadê o rapaz? Pergunto Jaco. A gente se separou. Eu mandei ele se esconder em algum lugar. Não sei onde ele está, respondeu Ritter. Papo Ferradu. Cadê ele? A gente se separou. Achei que assim a gente ia ter uma chance maior. Até parece. Você não ia deixar essas crianças malditas para trás. Eles não são meus filhos. São do Tom. A gente casou faz menos de um ano. Mandei os dois se esconderem porque eu ia encontrar ajuda. Não estava nem aí se a gente ia se separar. Essas crianças me odeiam. Ela falou com tanta intensidade que Jaco, por um instante, acreditou, mas então deu um sorriso terrível e meneou a cabeça. Que nada. Você não é assim. Ele está naqueles arbustos ali? Eu não sei onde ele está. Jaco levou o walkie-talkie à boca. Escuta, parceiro, ela disse que o garoto não está com ela. Se você mandar uns caras para cá no Toyota e trouxer um cachorro, a gente acha bem rápido. Vamos matar todos os coelhos com uma cajadada só, hein? Você pegou mesmo as duas ou está de sacanagem comigo? Pergunto Ivan. Peguei. Vi a menina. Corre e dei nela. Aí essa aqui veio com uma faca. Peguei as duas. Mandou bem, parceiro. A gente está indo. Cambio e desligo. Jaco colocou o walkie-talkie no bolso, ergueu o olhar e, através da mira, olhou para Ritter. Manda o garoto sair ou eu explodo essas suas tetas aí. A Linfield estava apoiada no ombro dele, e ele a encarava com o olho fechado e o dedo no gatilho. Ela meneou a cabeça. Era o fio. Sabe o que a gente vai fazer com você? Te fazer de putinha. Cada homem e menino dessa ilha. Eu primeiro. E depois é para o formigueiro do Terry. Ritter prendeu a respiração quando viu Owen se levantar da vegetação rasteira. Ele segurava um galho comprido, um ramo seco e frágil de eucalipto que parecia que ia quebrar se fosse segurado com força demais. Ele ia tentar usá-lo como porrete ou lança. Ela tentou chamar a atenção de Owen. Não queria balançar a cabeça, porque, se fizesse isso, Jaco provavelmente perceberia o movimento, iria se virar e, assustado, talvez puxasse o gatilho. A sua vida não vale nada aqui, Ritter. Não depois do que você fez com a Ellen. Eu podia muito bem matar você agora mesmo que não ia dar em nada. Nada de policiais. Nadica de nada. Entendo? Ela fez que sim. Entendu plenamente. Owen estava mais perto. Era loucura. Aquele galho fino mal serviria para irritar Jaco se Owen conseguisse se aproximar o bastante para golpeá-lo. Ela tentou telepatia. Volta, volta, volta. Volta para os arbustos e corre. O queixo de Owen estava projetado para frente, e ele mordia o lábio inferior, como sempre ficava quando estava determinado a fazer alguma coisa. Olivia agora estava se sentando. Ela ia tentar fazer alguma coisa também. Ai, meu Deus. Tá bom, tá bom. Olha, me desculpa, disse Ritter. Por favor, não atira. Vou levantar bem devagarinho para chamar o Owen. Tudo bem? Você tinha razão. Ele está nos arbustos me esperando. Vou me levantar agora, tá? E gritar para ele vir. Jaco fez que sim e deu um passo para trás enquanto mantinha a arma apontada para a cabeça dela. Foi bem o que eu pensei. Você é uma bela de uma malandra, não é? Mas eu entendi qual é a sua, disse ele num grunhido triunfal. Ela se levantou toda atrapalhada, piscou por causa do sol e tropeçou 2 passos para frente em direção ao facão jogado na areia. Jaco não pareceu perceber, ou, se percebeu, não se importou. O que ela poderia fazer com a morte a apenas um gatilho de distância? Ela colocou as mãos em concha ao lado da boca. Fogo, Owen. Eu tenho um plano. Grito. Owen hesitou. Sai daqui. Berrou ela. Jaco se virou e viu Owen desaparecer na vegetação rasteira. Você é uma piranha bem burra, viu? Disse ele. Com habilidade, ele virou a carabina, avançou meio passo e deu uma coronhada no rosto dela. A cobertura de latão sobre a estrutura de madeira acertou a bochecha e o olho esquerdo dela. Ela cambaleou para trás, tropeçou e despencou no chão. Sua testa sangrava. Havia sangue escorrendo do seu nariz. O corte no seu pé reabriu. Volta, seu gorducho de merda! Gritou Jaco e saiu correndo atrás de Owen. Ritter tentou se levantar. A perna esquerda respondeu, mas a direita parecia ter vontade própria. A paisagem flutuava. Seu coração batia acelerado. Ela cuspiu sangue. Balanco. 2 horizontes. 2 sóis.
O dia pareceu bater asas. O vento ficou mais forte. Tapetes de lagro de calor. Raus de sol desagradáveis. Olivia havia se levantado e se arrastado atrás de Jaco. Não. Espera. Disse Ritter. Ela esfregou os olhos. Houve um som de tiro. Seu coração congelou. Ela não conseguia respirar. Ela se apoiou no cabo do facão para se levantar. Pegou-o e foi mancando atrás de Jaco. O corvo continuava observando o do eucalipto que tinha sido atingido por um raio. Continuava esperando pelo corpo. Ela chegou aos arbustos do mangue. Filho da puta. Uma coisa eu te digo, ele não vai muito longe, dizia Jaco para o walkie-talkie. Ele estava voltando para a praia. Atravessando as árvores. O vento ficou ainda mais fresco. Será que ele não ouvia aquele rugido? Que barulheira era aquela? Porque ele não a via. Ela ouvia. Ele segurava a carabina verticalmente na mão direita e o walkie-talkie na esquerda. Não havia o menor sinal de Owen nem de Olivia. De repente, Jaco parou. O que é isso? Disse ele. Deu meia volta. Seus olhos estavam selvagens. Ele estava assustado. Atirou nos arbustos. De costas para ela. A apenas 3 metros de distância. O ar estava cheio de areia e folhas sopradas pelo vento. A boca e os olhos dela cheios de areia. Havia 2 jacos, entrando e saindo de foco. Ela esperou os 2 se fundirem, então correu até ele e golpeou seu ombro direito com o facão. A lâmina entrou 5 centímetros e atingiu o osso. Jaco gritou e soltou a carabina. Ela puxou o facão para dar outro golpe. Piranha! Gritou Jaco. Ele se virou rápido e deu um chute na barriga dela. Ela perdeu o fôlego. As pernas ficaram moles. Mas o chute não foi tão bom quanto ele achava. Ela se recuperou. Jaco se agachou para pegar a Linfield e não viu o próximo ataque se aproximando. O facão rasgou da bochecha até os lábios. Ele gritou de novo, caiu sobre um dos joelhos e remexeu na terra até encontrar a carabina. Mirou nela e puxou o gatilho. A queima-roupa. Ele não tinha como errar, mas não havia ejetado o cartucho usado nem recarregado. Olhou chocado para a Linfield. Ritter brandiu o facão uma terceira vez. Ele era um alvo parado. Ela não tinha como errar. Com um tinido e um baque repugnante, o facão o atingiu entre o ombro e o pescoço. Ele caiu de costas. O sangue agora escorria da sua boca. Ela pegou a carabina das mãos dele. Puxou o cão para trás e recarregou com outro cartucho .303. Jaco tentou, desesperado, avançar pela última vez sobre Ritter. Ela deu um tiro na barriga dele. Seus olhos se encontraram. Ele estava confuso. Está sentindo esse cheiro? Murmurou ele. Era cheiro de cordite, pântano de água salgada e glóbulos vermelhos. Estou, respondeu ela. É o Bunip, disse Jaco, então tombou e morreu.